O tema desta semana é ganhar. Vamos para o texto do mês, que é o texto geral de Mateus, capítulo 28, verso 19 e verso 20. Acompanhe na sua Bíblia, no seu smartphone ou também no data. Mateus, capítulo 28, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora vamos para o texto da semana. Esse é o texto geral do mês. Vamos para o texto da primeira semana com o tema ganhar. Vamos lá, Marcos capítulo 1, verso 17 e verso 18. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Essa é a palavra de Deus. Queridos, o Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério, o texto é muito bem claro que a primeira missão que o Senhor Jesus ele coloca em cena não é curar ninguém, não é libertar as pessoas. A primeira missão que o Senhor Jesus, depois que ele é batizado lá no Jordão, e depois de batizado no Jordão, ele é levado ao TLC da época, ele é levado para o deserto. E eu gosto muito porque Lucas vai narrar isso com uma propriedade muito boa. Lucas vai dizer lá no capítulo 4 que ele foi levado para o deserto e lá ele é tentado. Depois de tentado, ele é aprovado, não é? Ele teve um aprendizado lá no deserto. O nosso TLC aqui, não é? É o aprendizado. Depois de Jesus ele ter sido aprovado no deserto, ele desce do monte e ele vai para uma sinagoga. E é um dia de sábado. Ele desce para a sinagoga e vai ler o profeta Isaías. Lucas vai dizer isso, que ele vai abrir o pergaminho, vai abrir o rolo e vai ler o profeta Isaías, naquele texto que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso é Lucas capítulo 4, verso 18. Ele vai recitar: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele recita esse texto, ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. E aí as pessoas que estão na sinagoga ficam maravilhados com a forma como ele expressa a palavra. Ficam admirados. Jesus estava dizendo dele mesmo. Ele estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta era a missão de Jesus por excelência. Ele sai dali e ele vai caminhar. Lucas vai dizer isso, embora Marcos vai dizer de uma outra maneira. Cada um vai escrever segundo a sua ótica, a sua visão. Mas eu gosto muito desta ótica de Lucas. Ele vai sair e ele vai andar e vai caminhar pela região da Galileia, e ele vai encontrar lavando as redes. E nós estamos agora no texto de Marcos. Os discípulos, dois homens, aí não eram discípulos, eram simplesmente pescadores, Simão e André. Depois de Jesus ter estado no monte, ser tentado, depois de Jesus falar as palavras na sinagoga, ter pregado, ele vai exercer sua primeira obra. Ele vai caminhar pelo mar da Galileia, estão lavando as redes Simão, que se tornou Pedro, Simão e André, ambos os irmãos. Depois de terem pescado, estavam lavando as redes, acredito que com o barco cheio de peixes para vender no mercado,
E Jesus diz a eles: eu quero que vocês me sigam. Venham, e eu farei de vocês pescadores de homens. Venham e me sigam, e eu farei de vocês pescadores de homens. E no mesmo instante, e no mesmo momento, está aqui o texto, é evidente, está claro. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, porque é um texto maravilhoso. Aleluia. Aqui está para mim a primeira obra do Senhor Jesus e a demonstração do seu ministério. A demonstração do ministério de Jesus foi salvar a humanidade. O texto de Mateus vai dizer: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Uma outra versão vai dizer: ide por todo o mundo e ensinai. Então veja, há uma conexão entre ensino e discipulado. Há uma conexão, isso é uma proximidade muito grande entre discípulo, discipulado e ensino. Todas as vezes que nós estamos com um discípulo na célula, compartilhando a palavra de Deus com a célula, ou os cursos que a igreja oferece, noivos, casados, pais, ou então estamos ministrando no encontro, no reencontro, ou então nós estamos com um filho, com uma filha, conversando, falando acerca das verdades de Deus, nós estamos ensinando. E automaticamente, ao estarmos ensinando, nós estamos discipulando essa pessoa que está a nos escutar, ou estas pessoas. A conexão entre ensinar e discipular é única, é una. Então veja, o Senhor Jesus começa o seu ministério ensinando. O Senhor Jesus começa o seu ministério ganhando. O Senhor Jesus começa o seu ministério discipulando, chamando pessoas para estar com Ele. Ele não começa o seu ministério curando pessoas e depois as pessoas vêm até Ele. Ele começa o seu ministério dizendo: venham até mim. Venham. Deixe o que vocês estão fazendo e venham até mim. E escute, que isso fique muito bem claro para nós. Os discípulos, às vezes nós usamos a expressão: querido, traga os seus discípulos da célula para a celebração de homens ou mulheres. Às vezes nós dizemos: você que tem discípulos na sua célula, traga os seus discípulos. Nós usamos essa expressão só mesmo como expressão, porque os discípulos não são nossos, os discípulos não são meus, os discípulos aqui não são do templo das nações, os discípulos não são da igreja A, da igreja B, do ministério B, do ministério A. Os discípulos são de Cristo, porque foi Cristo que morreu pelos discípulos. Não são nossos, os discípulos são de Jesus. Então, sinceramente, queridos, eu não quero fazer pessoas para me seguir. Eu quero fazer pessoas para seguir Jesus, que amem a Jesus, que sirvam a Jesus. Esse é o caminho do ensinamento e do discipulado. Então, se nós estamos seguindo pessoas, nós estamos erradas. Acima de qualquer coisa, nós precisamos entender que seguimos a Cristo, que somos discípulos de Jesus. E quem trabalha com o discipulado precisa entender isso. Quem tem célula precisa entender isso. É por isso que quem entende a dinâmica de que o discípulo não é meu, é de Jesus, não fica com eles ali: como é que eu vou multiplicar? Meu Deus, estão aqui tão pertinho de mim. Os discípulos não são nossos. Eles devem multiplicar. Eles devem ser liberados para crescer, para ir em outra casa, abrir uma outra célula e seguir. Sabe? Essa dinâmica, porque eles não são nossos. Os discípulos são do Senhor Jesus. Digam amém. Veja, queridos, o Senhor Jesus, Ele vai começar a sua missão e vai terminar a sua missão exatamente como Ele começou. Para quem teve o privilégio de assistir, de ouvir pessoalmente o saudoso Dr. Miles Monroe, não sei como é que chamam ele. Quem teve esse privilégio de ouvi-lo pessoalmente como eu, não é? Alguns aqui o conhecem, sabem da sua trajetória, está com o Senhor.
Primeira vez que eu o ouvi, em 97, em São Paulo, numa convenção do AMB, ele disse uma frase que ecoa até hoje no meu coração. Uma das suas frases célebres, ele disse: Deus termina para depois começar. Deus termina para depois começar. Você lê Marcos 1, do 17 ao 18. É Jesus começando o seu ministério. E você lê Mateus, o final de Mateus, é Jesus terminando o ministério. Jesus termina exatamente como começou. Então eu gosto dessa frase do Dr. Malhos, que ele diz: Deus termina para depois começar. Hã? Deus termina antes de começar. Deus termina antes de começar. Olha que coisa interessante isso. O Senhor Jesus agora em Mateus, o primeiro texto. Volta para mim Mateus, por favor. Quem está lá no data, volta para mim Mateus. Aqui Marcos é Jesus começando o seu ministério. O texto de Mateus é Jesus encerrando o ministério. Ele está aqui com 600 pessoas no Monte das Oliveiras, e uma coisa linda o Monte das Oliveiras. Um dia faremos uma caravana a Israel. Essa igreja vai fazer em nome do Senhor. Ah, senti fé. Oh, senti firmeza. Olha, com $2.800 você vai. Com R$5.000 você vai. Passa 16 dias com a ida para Dubai ou para outro país da Europa. Aí você escolhe. Com os 3 países no roteiro. Hã? Não, para ir. Agora tem comida, tem... aí vai. Não, 10 mil não. R$6.000 você vai para Israel. Uma pessoa. Esses dias eu recebi um e-mail de uma agência me convidando. Eu digo: não, espera um pouco, mais adiante. Escute uma coisa, queridos. É uma vista linda do Monte das Oliveiras. À sua esquerda está Jerusalém. Abaixo estão os túmulos, não é? Aos pés da porta dourada, aonde eles esperam o Messias chegar, abrir a porta, romper a porta e os mortos ressuscitarem. Isso é uma outra pregação. É uma vista linda do Monte das Oliveiras. Jesus está nesse monte, nesse texto. No final do seu ministério, com 600 discípulos, Jesus diz a ele: ide por todo mundo. É a mesma coisa que ele disse: venham a mim e vamos ganhar almas. Ele diz: venham a mim e vão ganhar almas. Jesus, ele está aqui fazendo o que ele fez lá no início. Esta é a missão genuína de Jesus. Curar, libertar, ressuscitar mortos são os agregados, é o bônus de Jesus. Multiplicar pães e peixes é o bônus do Senhor. Alimentar a multidão é o bônus do Senhor. O propósito do Senhor nessa terra é remir o pecador, é salvar o perdido, é tirar o perdido da rota do inferno e levá-lo para a rota dos céus. Esse é o objetivo de Cristo, do Salvador, do Senhor. Por isso, meu irmão, não fique dizendo assim: cadê os milagres que acontecem no tempo das nações? Quando alguém se levanta e diz, e quando eu digo, vem aqui entregar a sua vida a Jesus, e uma pessoa se levanta e diz, eu quero Jesus. Não há milagre maior do que esse. O milagre da salvação. Não há milagre maior do que esse. Esse milagre é mais poderoso do que um morto ressuscitar, do que um cego enxergar, do que um paralítico andar. Quando a pessoa perdida diz, eu me achei agora em Cristo Jesus. Não há milagre maior do que esse. Então escute, queridos, a ênfase e o propósito da missão de Jesus é libertar o pecador, tirá-lo do império das trevas e transportá-lo, como diz Paulo, para o reino do seu amor, salvando, libertando, transformando. Senhor Jesus, Ele está aqui no Monte das Oliveiras, Ele reúne os discípulos e diz, vocês precisam fazer isso. Estou com vocês até agora, e eu quero que vocês levem adiante a missão que eu comecei. O propósito da existência de vocês é essa. Não citei de manhã, mas quando você vai depois, lá no Pentecoste de Atos capítulo 2, que estão os 120 reunidos, Pedro se levanta, e o primeiro milagre que acontece são 3.000 almas aceitando a Jesus.
Não é o coxo da Porta Formosa, é depois. É depois disso. O primeiro milagre que os discípulos vão operar, depois de serem inundados pelo poder de Deus, é Pedro abrir as portas do cenáculo e dizer para a multidão: nós não estamos bêbados a essa hora do dia. Nós não estamos bêbados a esta hora do dia. O que vocês estão vendo e ouvindo já foi profetizado, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito. O Senhor Jesus, Ele vai dizer para os discípulos que eles precisam seguir fazendo isso. O propósito, meus amados, da nossa existência como igreja não é nos reunirmos semana após semana e estarmos aqui celebrando ao Senhor, comungando, adorando, partilhando a ceia, ofertando, honrando ao Senhor com as nossas contribuições. O propósito de estarmos reunidos aqui é entendermos a essência da nossa existência, que é ser igreja. E para sermos igreja, nós precisamos cumprir o nosso papel de ser luz no mundo, de salvar as pessoas. O propósito da existência da igreja, o propósito da minha existência é ganhar vidas, é salvar pessoas, é tirar o oprimido da escravidão, é libertar o que está aprisionado. Escute, queridos, quantos à nossa volta aprisionados. Eu dizia para os amados que estavam agora há pouco, lá no coquetel do acolher, que o propósito deles estarem se juntando a essa igreja e se tornando discípulos de Jesus nesta igreja, é ser instrumentos de Deus para ganhar pessoas, para trazer as pessoas que estão nas trevas para a luz. Eu dizia a eles: enquanto vocês estão aqui comendo essa torta deliciosa, e quando vocês estão aqui comendo esse salgado maravilhoso, há muita gente se matando agora, há muita gente tirando a vida. Enquanto nós estamos sentados nessa poltrona confortável, nessa central de ar, com esse teclado, esse fundo maravilhoso, tem gente agora com o nariz desse tamanho, cheirando cocaína, com overdose, quem sabe à beira da morte. Enquanto nós estamos aqui, gente, tem muita gente tirando a vida, tem muitas pessoas perecendo. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos ser igreja, nós precisamos cumprir o nosso papel de parar de olhar as pecuinhas, as bobagenzinhas que existem na vida de qualquer pessoa, de qualquer comunidade, e olharmos para uma causa maior dos perdidos, tirarmos as pessoas das trevas. Tem tanta gente à nossa volta que é velada a sua angústia. Tem tantas pessoas que elas chegam a pedir para nós socorro. Tem tanta gente que às vezes chega a pedir e dizer: ora por mim, me ajuda. E tem aqueles que são a maioria, que eles camuflam, que eles escondem a angústia, o vazio deles. Quantas pessoas batem no peito e dizem: eu estou muito bem, eu estou feliz, não sei o quê. Aí você está feliz mesmo? Eu estou muito bem. Você está mesmo? Não está. É só você insistir um pouco mais, elas não estão felizes. O ser humano, queridos, eles têm caído num caos de vazio que só o Senhor pode preencher. Você vai ver ao longo da história o socialismo na Rússia não conseguiu preencher o vazio das pessoas. Karl Marx chegou a dizer que o socialismo seria o máximo da evolução da comunidade, das pessoas. Quando as pessoas se juntassem todas no socialismo, seria o máximo da evolução do ser humano. Bem, cadê? Logo após isso veio o comunismo. E o comunismo na Rússia veio como uma proposta de salvar o ser humano e preencher todas as suas necessidades. Milhões de pessoas mortas. Aí você vê o nazismo na Alemanha.
O nazismo que veio preencher aquele, sabe, tirar todo mundo que não presta, só os bons, a raça ariana, só judeus 6 milhões, fora os ciganos e fora os outros menos favorecidos. Aí você vê o fascismo na Itália com Mussolini. Eu não acredito nesses movimentos feitos por seres humanos que têm uma proposta de mudar o homem. O homem não pode mudar a si mesmo nem o outro. O homem não pode mudar a si mesmo nem o outro. Só Cristo pode mudar o ser humano. Jesus é a resposta para o ser humano. Jesus é a resposta para esse mundo. Aí você vê o fascismo na Itália com Mussolini, morte, tragédia. Você vê na mesma época o imperialismo japonês, não deu em nada. E lá pelos anos de 1770, depois ali da Idade Média, 1780, 1770, surge na Europa a bela época, a época do iluminismo. Eu dizia pela manhã, agora sim nós alcançamos o apogeu daquilo que o ser humano pode ser. Deus não existe. Foi a época em que surgiram muitos pensadores e muitos filósofos. E sabe onde era a reunião deles? Nos cabarés. Foi nessa época que surgiu os famosos cabarés. Prostituição, charuto, bebida. E eles filosofavam e diziam: nós alcançamos o máximo, Deus está morto, Deus não existe, nós não precisamos de Deus. Nós temos agora telégrafo, nós temos energia elétrica, nós temos o trem a vapor, nós temos aí muitas revoluções industrial, nós não precisamos. Deus não existe, Deus é produto da imaginação humana. O homem é o tudo, o homem é o centro. Sabe qual foi o resultado da bela época? Sabe qual foi o resultado da bela época? 1939, Primeira Guerra Mundial. Sabe qual foi o fruto da bela época? Primeira Guerra Mundial. Eu não acredito em evolução humana. Eu não acredito que o homem vai evoluindo e vai se tornando cada vez melhor. O homem em si, na sua essência, só piora. O homem na sua essência só piora. O resultado da bela época, meus queridos, foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Só Jesus é a resposta para o ser humano. Só Jesus é a resposta para o indivíduo. Nenhum movimento humano consegue preencher o vazio do ser humano, a não ser Cristo. É por isso que a igreja tem esse papel tão poderoso, porque a igreja tem experienciado Jesus. Pelo menos precisa experienciar para ser igreja. Então não é igreja, é qualquer outra coisa. Mas se somos de fato igreja, nós temos experienciado Cristo. Eu creio que Cristo pode salvar o indivíduo. Eu creio que Cristo pode dar paz. Eu creio que Ele existe. Eu o conheço desde criança. Tive a experiência com Cristo quando criança. Sei o que é ter paz, o que é ter Deus. É possível isso, queridos. Só Jesus pode preencher o vazio do ser humano. O que nós estamos fazendo como indivíduos? Como igreja? Quem é que nós estamos ganhando à nossa volta? Alguém deve se lembrar de uma época em que nós tínhamos um programa na TV Pampa do meio-dia. Pampa meio-dia. Nós tínhamos um programa que fazíamos lá de TV. Um dia queremos voltar a evangelizar na TV. Nós começamos a voltar a evangelizar no YouTube, mas nós queremos ir mais adiante. Estamos orando para que a rádio logo se libere, para que possamos fazer programa e ganhar mais pessoas. Eu me lembro que um dia, ao meio-dia, eu estava dando uma palavra na TV, no estúdio da Pampa, ao vivo, falando ao vivo. E aí Deus me deu uma direção e eu disse: alguém aqui nessa hora que está me assistindo, e você está com um revólver na perna, e você já apontou para a cabeça algumas vezes, e você está na dúvida, se tira a vida ou não tira, se mata ou não se mata, e você ligou a TV agora, e você está me assistindo, e você parou para me assistir, e você está com vontade de se matar, mas
Você está me ouvindo agora. E você está dizendo, eu vou esperar esse homem falar primeiro, para depois eu tirar minha vida. E eu comecei a dizer uma palavra de Deus na TV ao vivo e disse, você, meu amigo, que está com esse revólver na perna, querendo se matar, ligue agora aqui para o estúdio. Ligue agora, vamos atender você. Daqui a pouco tocou o telefone. Foi uma correria no estúdio, minha gente. Foi uma correria louca no estúdio. As pessoas, o pessoal lá da equipe deles lá, pegaram, atenderam, falaram com ele. Gente, era o pessoal chorando da equipe, nenhum cristão. Os que trabalhavam lá. Admirado, pastor, que negócio é esse? Meu Deus do céu. Falei com a pessoa, orei com ele. E veio um dos diretores na época e disse, eu não sei o que vai ser da Pampa no futuro. Uma coisa eu sei, pelo menos cumprimos algum propósito bom. Salvamos uma alma através desse programa, pastor. Quando terminou o programa, vieram todas as pessoas da equipe da Pampa, ali os funcionários, e vieram me pedir oração, se tremendo. Disseram, nós nunca vimos isso. Nunca vimos isso ao vivo, alguém ligar e dizer que ia se matar. E por causa do programa, da palavra que o Senhor deu, não vai tirar a vida. Eu disse, é isso que Jesus faz com o ser humano. Ele tira da morte para a vida. Ele tira da morte para a vida. Aleluia. Meus irmãos, há muita gente sofrendo à nossa volta. O que nós estamos fazendo como igreja? Estamos disputando coisinha, bobagemzinha, pensando em grupinho, pensando isso e aquilo, sabe? Ai, querendo mais aparecer, mais em evidência. Há uma obra maior do que essa. Há um projeto maior do que esse. Eu quero gastar a minha vida em prol do reino. Eu quero, enquanto for dia e noite, anunciar a palavra do Senhor. Foi para isso que eu nasci. Eu posso fazer qualquer outra coisa, como já fiz outrora. Eu posso fazer outra coisa. Não serei completo, não serei feliz. Porque eu nasci para pregar a palavra de Deus. Eu nasci para falar do amor de Deus. Você e eu existimos como igreja para ganharmos as pessoas, tirar as pessoas das trevas. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua volta. Há pessoas oprimidas, minha gente. Há pessoas que sentam com você e parece que está tudo bem. Se nós não tivermos um olhar espiritual, se possível, às vezes nem acontece isso. Vai ter o noticiário, fulano tirou a vida. E nós estávamos perto dela. E nós tínhamos o antídoto para o seu dilema. E nós tínhamos a palavra certa. E nós tínhamos o remédio para a sua dor, porque nós temos, que é Cristo, que é o Senhor, queridos. O que nós estamos fazendo? Aqui está uma moça, está lá atrás. Levante lá, querida. Aquela que foi colega da Francinha. Filma lá para mim, levante lá. Acho que eu vi você lá. Se coloque em pé. Como é o teu nome mesmo? Qual é o nome dela? Daiana. Olha lá aquela moça bonita lá, Daiana. Aquela moça, quando adolescente, a Francinha, minha sobrinha. Aquela moça lá especial. Vai entrar para os arquivos da igreja, querida. Olhe lá, aquela moça. Pode voltar para cá. Estudava com a França, minha sobrinha, quando eram adolescentes. E a Francinha sempre convidava ela para vir à igreja. Olha que interessante. Sempre convidava ela para vir à igreja, vinha à igreja. Passou o tempo, a França foi embora para Manaus. E a vida seguiu. E até que um dia, passou os anos, ficou uma semente. Ficou uma semente. E essa moça agora se tornou uma moça. E um dia aqui um culto 7 da manhã, um culto despertar. Eu e mais alguns homens, pastor Noldo, alguns homens, foi esse culto que o Naigo pregou. O Naigo pregou nesse culto, e estavam alguns homens, e quando eu olhei, só tinha ela sentado lá atrás. Aquela moça, eu digo, pá, nunca mais vai vir nesse culto. Primeiro porque é 7 da manhã. Segundo porque só tinha homem. Eu digo, pastor Noldo, vai lá e conversa com ela, faz as boas-vindas. O pastor Noldo foi lá, conversou com ela, e não vi mais elas quinta de manhã, sexta de manhã na época. Eu digo, bom, meu Deus do céu, espantamos a moça do culto. Tinha que ser o Naigo pregando. Não estou brincando, O Naigo lançou uma semente. Ela começou a vir terça, porque ela voltou a estudar. Começou a vir terça, começou a vir domingo, sexta de tarde. Eu só sei que foi para o encontro, se batizou e agora está aqui servindo a Jesus. E vai ganhar muitas almas para o Senhor. E vai trazer muita gente para Jesus. Olhe,
Você pode lançar uma semente, é só uma palavra, é só um convite. Nós vamos ter agora o chá das mães. É uma oportunidade para ganhar pessoas. Irmãos, faça o que for preciso. Faça o que for preciso. Compre o convite, dê para alguém. É uma oportunidade para ganhar alma. Gente, essas estratégias que a gente faz de chá, de encontro, isso, aquilo, curso, a gente não tem lucro nenhum. Não é para ganhar dinheiro, não é para nada. É estratégia para ganhar pessoas, minha gente. É uma estratégia, está aí o chá das mães. É uma estratégia para ganharmos pessoas. Você pode lançar uma semente lá no seu colega, com seus colegas de trabalho. Quem sabe surge uma oportunidade, diga: Jesus ama você, Deus tem uma obra na sua vida. Lance uma semente. Eu contei para vocês um tempo atrás de que uns 2 anos atrás, eu acho, eu estava procurando uma receita no YouTube, na internet, e achei lá uma receita. Era alguma coisa com gengibre, limão, um troço assim. E eu achei uma senhora dando aquela receita. Aí eu assisti ela dando uma receita. Depois que ela deu a receita, ela disse: eu quero deixar uma mensagem para você. E eu grei o olho. Regalei o olho e disse: opa. Ela disse: eu quero deixar uma mensagem para você. Jesus ama você. Você que anotou essa receita. Eu já me senti empolgado, porque entendi que Jesus também me amava. Era uma palavra para mim também. Jesus ama você. Jesus tem uma obra na sua vida. Não diga que você não é especial. Você é criatura de Deus. Deus fez você. Deus fez todas as coisas e Deus disse: é bom. E quando Deus fez o homem, Deus disse: é muito bom. E eu fiquei todo arrepiado e disse: é isso, Jesus. Sabe, eu consegui captar a mensagem de que a essência daquele programa não era a receita daquele troço lá que ela deu. Por trás da receita havia uma outra mensagem. É disso que eu estou falando. Sabe, ela usou aquela oportunidade, aquele canal, para lançar uma semente de salvação. Gente, eu recebi aquela palavra. Você imagina milhares de pessoas que receberam aquela palavra, que estavam em momento difícil. Gente, nós precisamos usar a nossa influência. Nós precisamos usar os nossos dons. Tem gente aqui carismático por excelência. Tem gente aqui que pinga mel, sabe, que é doce, que é mimoso. Tem gente aqui que olha as abelhas na volta, as moscas não chegam perto. Tem gente aqui, eu dizia para a pastora, tem gente boa, tem gente especial. Aqui tem muita gente com talento, com influência, com dons, com talentos. Pelo amor de Deus, use esses dons para levar Jesus. Esse é o propósito da igreja. Todas as vezes, meus irmãos, que eu vejo alguém na igreja não cumprindo o propósito, ele está infeliz. Porque o nosso propósito, antes de cantar, antes de dançar, antes de fazer qualquer outra coisa nesse sentido da obra de Deus, que é maravilhoso, é ganhar pessoas. Esse é o propósito da igreja: ganhar vidas, ganhar pessoas. Eu quero ler para você o texto de Mateus capítulo 9. Não sei se... está aqui, você colocou. É ótimo, ótimo, ótimo. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Olha que texto extraordinário. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades e doenças. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, estavam desesperadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Queridos, essa dinâmica de nós ganharmos pessoas, essas pessoas sendo ganhas por Jesus, elas devem ganhar outras. Tem tanta coisa para a gente fazer nessa cidade, minha gente. Esses dias nós viajamos, a pastora, as crianças e a pastora e as meninas, as crianças, e nós estávamos num elevador, num lugar,
e uma senhora, eu sei que ela falou com uma pastora, eles estavam conversando, e a pastora disse que era de Santa Maria, ou ela perguntou de onde que nós éramos, e a pastora disse, nós somos de Santa Maria. A senhora fez uma cara, Santa Maria. Santa Maria só tem bucha, né? Por último agora é a água. Meu Deus do céu. Eu saí muito triste daquele elevador. Sabe, é assim, contou só episódio ruim da cidade. Eu digo, não é possível, meu Deus. Não é possível. Não tem uma coisa boa que a gente possa apresentar nessa cidade? Será possível? Veja, a Garganta do Diabo é um ponto turístico da cidade, local onde muitas pessoas se matam. Deus pode mudar essa realidade da cidade. Gente, não é a prefeitura, não é o governo, não é o prefeito. Política não muda a realidade local. Se mudar, se Cristo estiver na volta, como aconteceu lá com a Coreia. 50 anos atrás, na Coreia, o rio que passava dentro da Coreia era igual o rio Tietê em São Paulo. Morto, não tem vida, só óleo. Você nem afunda de tanto óleo. Parece uma morta, não afunda de tanto óleo. O rio Tietê só tem vida lá no interior, lá no final de São Paulo. 50 anos atrás era a Coreia assim. Até que Deus soprou avivamento sobre a Coreia. O rio que corta a Coreia hoje tem peixe. As pessoas pescam nele. Porque é um país que foi alcançado pelo Senhor. A maior igreja do mundo está lá. Os políticos, quem não é transformado por Deus é pego pela Polícia Federal. Quem não é correto é pego. Olhe, prefeito, governadores, muita gente assim, cristão, homens de Deus. A política por si só não muda nada. Acabei de dizer, os movimentos humanos e sociais por si só aumentam o vazio existencial do indivíduo, porque provoca expectativa, e a expectativa mal direcionada gera frustração. Só Cristo pode mudar a realidade social, cultural do ser humano, porque Cristo entra onde ninguém entra, a igreja entra aonde ninguém entra. Eu me lembro que lá em São Paulo, minha gente, nós íamos, eu e a pastora, em algumas favelas, em algumas bocadas lá, evangelizar a rota, que é como se fosse, aqui chama o boy, não é? Que é o máximo, assim, a elite da polícia, lá em São Paulo é a rota. Meus irmãos, os caras com fuzil lá em cima não descia, com medo. Eu e a pastora pegávamos a Bíblia, e os caras estavam lá assim, lá embaixo, com uma de fuzil, automática. Nós entrávamos lá para falar do amor de Deus. Ele dizia, pastor, entra pastor, pode passar. Nos respeitavam. Nos respeitavam. Você imagina? Alguns bandidos armados, perigosos, conhecidos, iam na nossa igreja, sentavam lá atrás, ouvia a palavra. Eu quando terminava, vinha para mim e dizia, pastor, ora por mim, porque a coisa vai ser feia hoje. Eu dizia, não vai por esse caminho, rapaz. Nos respeitavam. Olha que coisa interessante. Em algumas comunidades a polícia não entrava, nós entrávamos lá. É o pastor e a igreja, vocês vão falar de Deus, então pode entrar. A igreja entra onde ninguém mais entra. Por isso que nós temos que fazer diferença. Gente, para mim encerrar, uma estratégia poderosa são as nossas células. Oh, meu Deus do céu! Se todos esses que estão aqui sentados se tornassem líderes de células, você imagina aqui 500 pessoas, 600 pessoas. Se cada um fosse um líder de célula, cuidando de 10 pessoas, nós teríamos rapidinho 6.000 pessoas. Não é difícil alcançar os 10%, se nós quisermos de verdade. Não é difícil. Pela manhã, quase 300 pessoas. Se as 300 pessoas fossem cada um líder de célula, mais 3.000 pessoas por trás das 300 pessoas, nós teríamos rapidamente 10.000 pessoas. E gente, 10.000 pessoas logo fariam 20.000 pessoas. Nós precisamos parar de dizer que eu não tenho condições, que eu não tenho capacidade, que eu sou muito novo, que eu sou muito velho, que eu sou muito aquilo. Deixe essas coisas.
Diga: Senhor, eu estou aqui, quero abrir minha casa, quero ser treinado. Como é que eu faço? Eu quero ganhar almas. Uma pessoa que você liberte, uma pessoa que tenha na sua célula, uma pessoa que você ganhe, já é alguma coisa. Líderes novos e antigos, vamos dar as mãos, vamos ganhar essa cidade. Vamos reabrir as células. Vamos com todo o gás. São almas que nós estamos tirando do inferno. Nós precisamos fazer alguma coisa nesta cidade. E eu não acredito que a política vai mudar na cidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito em Cristo, que pode mudar a realidade da cidade. Cristo pode mudar a realidade da cidade. Pastora, hoje pela manhã, essa linda pastora que está toda de verde ali, de esperança, nos trazendo esperança. Hoje pela manhã, nós viemos para a ceia, ela veio contando um sonho. Ela disse: eu sonhei que nós estávamos na igreja, vida, a nossa igreja, construída com galerias altas, toda de concreto, não estava pronta ainda, com muitas galerias, cheia de gente. Eu via muitos irmãos ali junto, e nós estávamos felizes porque a igreja estava sendo construída, uma igreja grande com muita gente, toda de concreto, não estava pronta, muitas arquibancadas, cheia de muitas pessoas felizes. Eu digo: de duas uma, ou como diz os psicanalistas, são processos de recalques, não é? Sonhos que estão recalcados, não é? Objetivos de vidas, anseios recalcados, que na hora do sonho vem à tona. Ou então é revelação de Deus, ou então é projeto de Deus, ou então Deus está nisso. Essa semana você percebe que estamos com cortinas novas. Você percebe que estamos com cortinas novas. Tiramos o que estava lá, aquelas velhas, colocamos as novas. Ficamos na dúvida se a gente faz aqui gesso ou segue cortinas. E veio o rapaz me fazer o orçamento e disse, essa semana passada, ele disse: pastor, você não quer colocar gesso em tudo aqui no teto? Eu disse: eu ainda não. Ainda quero acreditar que não vai ser preciso, que logo nós vamos construir a parte de cima. Ainda não, quero crer. Sabe, gente, eu sei que nós não fomos chamados para construirmos templo, eu sei disso. Eu sei que nós não fomos chamados para construir estruturas. O nosso propósito principal era ganhar almas. Mas por que não ter um lugar bacana? Por que as coisas de cristão tem que ser suja, velha, mal feita, bagunçada, caindo em pedaços? Não precisa ser assim. A gente pode fazer um local bacana, excelente, bem organizado, de alto nível. Nós precisamos fazer isso, queridos. Nós precisamos, nos ajude a sonhar com esse projeto. Olha, querido, se imagine cada um de você se tornar um líder de célula. Nós vamos precisar fazer mais cultos aqui nesta igreja e logo em seguida construirmos. Eu sei que humanamente isso é quase impossível, mas todas as vezes que eu estou na igreja, na volta, eu olho esse lugar e fico pensando: até aqui nos ajudou o Senhor. Humanamente nós não tínhamos condições de comprar esse terreno. Humanamente nós não tínhamos condição de construir essa estrutura e comprar mais 3 terrenos na volta. Só Deus que fez isso. Deus tem muito mais para nós. Eu creio na palavra que Deus diz: aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para os seus. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas grandes para você abençoar essa igreja. Deus vai te engrandecer o nome para você investir nessa obra. Eu creio nesse projeto de Deus. Você pode fazer isso mais animado, mais feliz. Vocês são umas peças, né? Queridos, eu acredito na visão das células.
A célula é uma estratégia muito boa para a gente ganhar almas. Nós estamos com esta visão de ganhar 10% da cidade. Seja um instrumento para isso, faça alguma coisa, se disponha. Tem tanta coisa para a gente fazer nessa cidade, tem tanta obra para a gente realizar nesta cidade. Deus quer usar você para isso. Ao projeto desta construção maravilhosa, Deus pode fazer isso. Para isso nós precisamos estar com o coração feliz, com o coração alegre, servindo a Ele, com alegria, dando o nosso melhor, pensando que o resultado principal são almas, são vidas. Eu dizia pela manhã que às vezes as pessoas, por exemplo, elas falam da igreja, não é? Tem que ir lá e já tem que dar dinheiro. Eu acho que foi um colega do Candarte que ele convidou ao culto, não é? Mais ou menos assim, tem que ir lá, já tem que dar dinheiro. Não, tem que dar o dízimo. Não. Aí ele veio, assistiu o culto, gostou. Sabe, as pessoas já têm essa ideia, tem que ir à igreja, já tem que dar o dízimo, tem que dar dinheiro. Não. E foi um culto que eu cheguei e disse, nessa igreja ninguém é obrigado a ofertar. Nós ensinamos isso sempre. Se você ofertar, se você dizimar, é porque você quer convidados, visitantes, fique bem à vontade, não precisam. Mas se você quiser contribuir, você está vendo, central ligada, ar-condicionado, ventilador, luz, um monte de coisa, projeto social. Então você está vendo tudo isso, por que não contribuir? Por que não fazer com uma alegria? Aí ele disse, que bacana, vocês têm projeto social, vocês ok, sabe? Mas se a pessoa às vezes tem essa dificuldade com a igreja, para vir aqui, a célula é o lugar. Você chama lá, reúne as pessoas conversam, compartilham 1 hora, uma vez por semana. Por isso que eu acredito, minha gente, que a célula é uma estratégia de Deus para ganhar pessoas. Mas quando você for ministrar a célula, e quando você for evangelizar, quando você for falar do amor de Deus, fale com toda a sua alma, fale com todo o seu coração. Tenha prazer de fazer isso. Olhe, as pessoas, eu dizia pela manhã, elas fazem excursão para ir a Porto Alegre, para ver Grêmio, Inter jogarem. Elas põem uma camisa do Grêmio, do Inter, pagam a excursão, pagam gasolina, e aí ficam com bandeiras e buzina, e vão gritando até lá. Chego lá, pagam o ingresso, entra no estádio. Aí o time perde, veio todo mundo com as bandeiras caídas assim. Por que para a igreja as pessoas não podem vir felizes? Olha, as pessoas fazem isso, os torcedores vão e fazem uma loucurada, ninguém diz nada. Isso é a paixão pelo futebol. Aí se chega um crente, vem lá no ônibus, uhul, aleluia, glória a Deus. Crente, você é doida, a gente é doido. Por que você está assim, essa vibração toda? É porque hoje é Santa Ceia, eu estou indo para o templo das nações, cear com Deus, coisa boa, maravilha. Olhe, se você fizer isso, se eu fizer isso, dá buzinaço, aleluia, colocar a cabeça para fora e gritar, Jesus ama Santa Maria. Que povo louco, fanático, doido. Aí vai os gremistas, os colorados, gritam, buzinam. Isso é paixão nacional. Eu não entendo essas coisas. Olha, né, Gilson? Eu não entendo isso, minha gente. Por que a gente não pode vir para a igreja vibrando? Gente, as pessoas vão para os estádios vibrando e voltam entristecidos. Aqui é o contrário. As pessoas podem vir entristecidas e voltam vibrando para a sua casa, porque levam a bênção de Deus. Só isso? Mais. Aleluia! Glória! Se coloque em pé em nome do Senhor. Aleluia, pegue o pão, levante para o alto. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por cada vida neste lugar. Obrigada pelos teus filhos que desceram as águas do batismo, no nosso último batismo. Obrigada, Deus maravilhoso, por cada um dos teus filhos que estão aqui também, Senhor. Estão vindo para a igreja e são novos discípulos do Senhor e que te servirão nessa igreja, Pai. Obrigada, meu Deus.
Muito obrigada. Levante o pão, amada igreja, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, Ele disse: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Participem todos do pão nessa noite. Levante o cálice. Depois de haver ceado, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participem todos do cálice. Oh, Deus amado, santo é o teu nome, Senhor. Esteja à vontade para falar com Deus, meu amado.